Atrás de onde a gente parou na semana retrasada, só para a gente consolidar o que a gente conversou até agora. Então a ideia é a gente rapidamente passar por tudo que a gente viu até agora, dar uma consolidada para na semana que vem, não sei se é na semana que vem ou na outra, não me lembro agora a data exata, mas na nossa próxima aula a gente entrar no ato administrativo. A gente acabou passando, ao invés de uma aula, 2 aulas com estrutura, mas realmente naquela linha da gente entender a lógica da coisa para tentar... Claro que vocês vão estudar, vocês vão se apropriar dos detalhes, eu vou passar a lista dos textos legislativos que vale a pena ler. Mas é importante a gente compreender, e essa parte é meio chata mesmo, essa parte ela é permeada por essas questões aí que estão fora da dogmática jurídica, estão fora até do campo do direito, e que a gente precisa entender para... Enfim, eventualmente a gente lendo uma alternativa numa questão que pode não fazer muito sentido, mas a gente entender, olha, o discurso corrente, em uma grande medida, tem sido nesse sentido gerencialista, eficientista, né, supostamente um compromisso maior com resultados. Pela lógica da coisa, às vezes a gente pode ter um pouco mais de chance de acertar uma questão. Os outros temas são temas importantes, né? Ato administrativo, serviço público e bens públicos. São temas densos, importantes, mas talvez com menos problemas desse tipo que a gente está conversando aqui. Que estrutura é estrutura, né? Então, é aquilo que eu estava dizendo, a gente está passando por um processo, a rigidez do ordenamento jurídico, às vezes, atrapalha certos processos e esses institutos têm flexibilizado, supostamente para atingir resultados melhores, mas a gente sabe que a ideia não é essa. Bom, as autarquias, então, a gente viu na última aula que o financiamento delas é por meio do repasse, do trespasse de verbas do ente estatal que a criou, ou do produto da própria atividade dela, quando existe um produto da própria atividade dela. A responsabilidade do Estado pelas condutas da autarquia, né, pelas ações da autarquia, ela é subsidiária, a gente viu isso também, né? Ela só ocorre quando os bens da autarquia estão esgotados. Acredito que a gente esgotou o tema do controle, né? Criação por lei. Não poderia ser por um ato administrativo, a administração é só uma maneira do Estado se manifestar, do ente político se manifestar. Ele formula o interesse público por meio do legislativo. Então, logicamente, a criação de uma outra pessoa jurídica para a satisfação de um determinado interesse público específico só pode ser feita por lei. Para a gente, além de memorizar, a gente lembrar disso, né? Além de memorizar, lembrar é bom, né? Além de memorizar, a gente compreender, eu quis dizer. A tutela, a gente já passou por isso hoje também, ela tem como propósitos a verificação do cumprimento dos objetivos da autarquia, da coerência política, com essa expressão eu quero dizer, da adequação dos programas, das políticas levadas a efeito pela autarquia, com aquelas levadas a efeito pela esfera governamental mais ampla, da qual ela é parte. E daí o problema daquelas tais autarquias de regime especial, com mandato, supostamente, para alguns, que pode ultrapassar o mandato daquele agente que fez a nomeação, com ingerência em uma outra gestão, ou seja, com uma burla ao processo democrático, que é uma coisa que não está definida ainda,
Então pode aparecer tanto de um jeito como do outro. Aqui tem um ponto importante também, no que se refere à coerência de paradigma, vamos dizer, de pressupostos em relação à administração mais ampla que a criou. Naquele regime jurídico das autarquias de regime especial, existe no caso das agências, existe a previsão da agência executiva, a autarquia que faz o contrato de gestão com a administração direta, existe a previsão de restrição do âmbito do controle, além do mandato, né? Além do mandato, a restrição do âmbito do controle. E isso é questionado justamente por conta disso. Como é que você vai ter uma autarquia caminhando numa direção contrária à direção, enfim, em que caminha a pessoa jurídica de direito público que a criou? E também para acompanhar a eficiência e a preservação da autonomia administrativa, orçamentária e financeira da autarquia. A gente viu que o controle quanto ao escopo pode ser de legitimidade ou de mérito. De legitimidade a gente está falando de legalidade do ponto de vista formal. E de mérito a gente está falando do ponto de vista da oportunidade e da conveniência dos atos praticados. E aí a gente tem que lembrar daquela diferença em relação à hierarquia que existe dentro de uma única pessoa jurídica da administração pública. Não existe aqui uma relação de hierarquia, então não pode o secretário de Estado ou o ministro exercer o mesmo poder que o hierarca exerce sobre a autarquia. O poder que ele vai exercer, que a gente chama de controle, ou de tutela, ou de supervisão ministerial, ele é delimitado na lei que criou a autarquia. O controle pode ser preventivo ou repressivo. Se for preventivo, a lei prevê a necessidade de uma ratificação de algum determinado ato por conta do ente que criou a autarquia, para que o ato seja praticado ou para que ele tenha eficácia. O controle ele vai ser exercido de ofício ou por provocação. Essa provocação vai ser por um recurso hierárquico impróprio. Alguém lembra o que era isso? O recurso vai para a pessoa jurídica diversa já que a criou. Isso, exato. Então não é um recurso hierárquico propriamente. Sim. Né? E aliás, no direito a gente tem mania de falar que alguma coisa é determinado objeto impróprio quando não é aquilo, né? Isso ajuda a confundir. Não é recurso hierárquico, porque não existe hierarquia entre o ente que criou a autarquia e a autarquia. Né? Mas tem esse nome aqui, né? É como se fosse. Por que é como se fosse? Porque eu posso me insurgir contra um ato praticado por uma autarquia perante aquele órgão, perante aquela pessoa jurídica que exerce o controle sobre essa autarquia. Mas o que eu disse, esse controle não é tão amplo como no caso da hierarquia. Ele é delimitado pela lei criadora. Tá? Então o objeto vai ser delimitado, por isso que ele é impróprio. No recurso hierárquico ele não tem um objeto delimitado. Um determinado agente que é subordinado hierarquicamente a um outro, praticou um ato, eu quero me insurgir contra esse ato, não interessa qual seja o aspecto, eu posso me dirigir ao superior hierárquico dele. Até porque ele tem, uma das prerrogativas que ele tem, que a gente conversou na última aula, é a de anular ou de revogar os atos do subordinado. Né? Então ele é amplo, essa revisão, no caso do recurso hierárquico próprio. No caso do recurso hierárquico impróprio, o objeto tem que ser delimitado na lei criadora da autarquia. Ou no caso de não ser previsto o recurso hierárquico, direito de petição, que está previsto na Constituição, e que esse sim é amplo, mas também direito de petição, mas a apreciação vai ser dentro dos limites do controle. Né?
ou seja, de acordo com o que dispuser a lei criadora. A doutrina menciona a tutela extraordinária, que seria uma tutela não prevista, não necessariamente prevista na lei, em situações em que o ato praticado pela autarquia seja absolutamente discrepante do interesse público. Então, uma autarquia praticou um determinado ato que vamos supor que pela maneira como foi delineado o controle na lei criadora, não é possível manejar o recurso hierárquico impróprio. Não é possível eu pedir, ou direito de petição, mas por meio, pedir o exercício da função de controle do ente que criou a autarquia. Não está dentro do escopo do controle. Mas aquele ato é gravíssimo. É gravíssimo, ele é absolutamente discrepante do interesse público, tal como delineado no ordenamento jurídico. Nessas situações, a doutrina admite o que ela chama de tutela extraordinária. Extraordinária por quê? Porque não é a prevista, não é a ordinária. Isso tudo que eu falei não exclui, obviamente, outros mecanismos de controle. Tá? Um deles é o controle pelo Tribunal de Contas. Todo aquele que administra recursos públicos está sujeito ao controle do Tribunal de Contas. E também o controle jurisdicional, por meio da ação popular, da ação civil pública, de quaisquer outros instrumentos. Tá? O controle por parte do ente que criou a autarquia é limitado. Mas o controle jurisdicional, o controle de contas tem outra formatação. Né? E o controle jurisdicional é inafastável. Né? A gente já viu sobre uma autarquia ser criada dentro de outra autarquia. Um exemplo mais fácil para a gente ilustrar é o Hospital das Clínicas, que é uma autarquia dentro da USP, criada pela USP. Então quem exerce o controle, quem exerce a tutela é a USP, não é a administração direta. A administração direta exerce o controle sobre o Hospital das Clínicas indiretamente. Indiretamente. Por quê? Como é que ele faz isso? Verificando se a USP está exercendo adequadamente o controle. É indiretamente, não é diretamente. Não tem hierarquia. Acho que isso é importante compreender. São pessoas jurídicas distintas. Então, o Estado de São Paulo criou a USP criou o Hospital das Clínicas. Quem faz o controle, a supervisão sobre o Hospital das Clínicas é a USP. Quem faz a supervisão sobre a USP é o Estado de São Paulo, com todas aquelas peculiaridades das universidades. Nas relações com terceiros, a autarquia está na mesma condição da administração direta, ou seja, sujeita a todas as regras do regime jurídico administrativo, a todos os princípios e as regras do regime jurídico administrativo. A responsabilidade civil também é igual, é aquela do parágrafo 6º do artigo 37, que é a responsabilidade objetiva com o direito de regresso contra o agente que agiu com culpa ou dolo. A responsabilidade do Estado é subsidiária, a gente já passou por isso hoje. O regime dos bens, a gente vai estudar, o último ponto que a gente vai estudar são os bens públicos, né, nessas minhas 4 aulas. A gente vai ver qual é o regime dos bens da administração direta, mas a gente já vê desde já que é o mesmo das autarquias. Em termos de regime jurídico, a autarquia vale para a autarquia o que vale para a administração direta. Imunidade a impostos, relações internas, procedimentos financeiros, regime de pessoal, essas regras financeiras de responsabilidade fiscal e etc. Tudo que vale para a administração direta vale também para as autarquias. Eu vou deixar o arquivo, tá, também, se vocês quiserem depois pegar, não sei como vocês fazem para compartilhar aí, mas vai estar à disposição, tá? Vamos estar à disposição dos slides. Sobre as agências reguladoras, alguns pontos ainda.
que são consideradas autarquias de regime especial, né? Houve uma lei, em 2009, 986, que tentou estabelecer o regime de pessoal dela. Foi uma daquelas leis que vieram num sentido de flexibilização. E ela estabeleceu que o regime os agentes que exercem suas funções no âmbito das agências reguladoras seriam regidos pela CLT. O Supremo suspendeu por uma decisão cautelar a eficácia dessa previsão por considerar que o regime da CLT é incompatível com a atividade fiscalizatória que essas agências teriam. E aqui cabe uma observação importante, né? Isso é uma coisa que também não é muito discutida. Se coloca mais ou menos nos manuais, olha, o regime dos servidores públicos ele pode ser o estatutário ou seletista, de acordo com a opção que for feita pela administração. É difícil cair alguma coisa sobre isso, mas só para pontuar, não é todo mundo que vê dessa maneira, né? Alguns autores, me parece que acertadamente, sustentam que apenas para algumas funções que não envolvam decisões relevantes, é permitido, é possível o regime seletista. Para qualquer função em que o agente vá tomar decisões que tenham uma relevância um pouco maior, seria necessário o regime estatutário, porque ele prevê uma porção de garantias que o regime seletista não prevê, e essas garantias, inclusive, são comparadas às garantias da magistratura na função jurisdicional do Estado. Então, o servidor público ele tem, enfim, um certo número ali de garantias da sua condição na relação de trabalho com o Estado, que proporcionam a ele uma autonomia um pouco maior no exercício da função. Né? Ele fica menos sujeito a pressões, a interferências, mas só para pontuar, enfim, o que prevalece é que é uma escolha. Mas nesse caso das agências reguladoras, a eficácia foi suspensa. Depois veio uma lei em 2004, 10.871. Mas foi com esse raciocínio? Foi suspenso? Foi. Porque como é que você vai fazer a fiscalização sujeito a um regime tão precário, difícil de você ter garantias para exercer adequadamente a sua função? Incompatibilidade com as funções fiscalizadoras dessas agências. Essa lei de 2004, 10.871, ela disciplinou não só o regime de pessoal, algumas outras coisas também. Mas ela estabeleceu um regime um pouco mais adequado, um pouco, não totalmente, depois vamos dar uma lida no texto, né? Mas é um pouco mais adequado com o regime jurídico-administrativo. Estabeleceu um regime estatutário para diversas funções. Agora, ela previu umas hipóteses de contratações temporárias bem complicadas para serviços econômicos, técnicos ou jurídicos. E com prazos largos, prorrogáveis e numa evidente burla ainda à regra do concurso público, que é uma garantia do interesse público, é uma garantia dos valores republicanos, né? A gente já conversou, né? Então, antigamente as universidades eram consideradas autarquias com regime especial. Hoje são basicamente as agências reguladoras e mais algumas autarquias, como a CVM e o CAD, né? Que tem como única particularidade, se você for estudar o regime jurídico, a nomeação de dirigente pelo chefe do executivo com mandato fixo. E aí tem essa discussão, enfim, que não chegou ainda a ser definida pelo judiciário, sobre se esse mandato fixo pode passar do mandato de quem nomeou. Por uma parte da doutrina, pelo menos, isso é considerado uma burla ao processo democrático. Me parece um pouco óbvio isso. Bom, essas agências elas existem
algumas para disciplinar e controlar algumas atividades, elas existem para isso, né? Algumas delas para disciplinar e controlar serviços públicos, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, de Transporte Aquaviário, de Aviação Civil, são agências que controlam determinados serviços públicos. O fomento e fiscalização de atividade privada, que é o caso da Ancine, Agência Nacional do Cinema, a regulação, contratação e fiscalização de atividades econômicas pertinentes à indústria do petróleo, a ANP. E essa vale a pena ler, gente. Não só para a preparação do concurso, mas vale a pena ler porque ela, em alguns aspectos, é escandalosa. Quando a gente fala hoje, enfim, de grandes mudanças acontecendo, e tendo como pretexto, tendo como pressuposto, situações de corrupção na Petrobras, essa lei dá uma boa dica de onde isso começou, de onde isso se aprofundou. Porque é ela que estabelece uma flexibilidade inimaginável para a questão das licitações, inclusive chegando ao ponto de estabelecer para certos casos que ela própria vai disciplinar a licitação que ela própria vai realizar. Enfim, são tristes cristalizações no ordenamento jurídico de momentos muito infelizes, pelo menos se a gente está falando em termos de preservação do interesse público, do interesse nacional. Algumas servem para controlar e disciplinar atividades paralelamente facultadas aos particulares, né, que é o caso da Anvisa, da saúde suplementar, ou seja, saúde é um serviço público, mas também é um serviço que é atribuído ao particular, é permitido ao particular, né, em caráter suplementar. Direito de fundo, né? A gente vem estudar de direito constitucional, a gente fala todos são iguais perante a lei, desce, tropeça no sujeito que está dormindo na calçada e está tudo bem, vamos embora, né? Saúde suplementar é a privada. Será que ela não está se tornando a regra? Né? Será que a gente não... Enfim. Ela deveria ser só suplementar. A saúde deveria ser pública, gratuita, universalizada, né? Pelo menos se a gente estivesse levando a sério o projeto de Estado e de sociedade que está presente na Constituição de 88. Então, vamos partir do pressuposto de que ela está em vigor, de que ela tem força jurídica, tudo isso que a gente fala no discurso jurídico, né? Bom, pode ser também para disciplinar o uso de bem público, é o caso da Agência Nacional de Águas. E ali uma anotação da CVM como exemplo, que tem um regime similar. Essa competência normativa, o que a gente precisa lembrar? Em primeiro lugar, ela se restringe a aspectos estritamente técnicos. Até dentro da linha, né, do discurso que fundamentou essas mudanças, de que seria necessário separar o que é uma atividade técnica do que é uma atividade com viés político. Porque todo o discurso legitimador dessas alterações temos que ter algumas atividades que sejam técnicas, que não sejam políticas, que não tenham interferência do sistema político, para que o ambiente de mercado seja um ambiente que proporcione segurança. Então, primeiro, aspectos estritamente técnicos. Em alguns casos, elas recebem atribuições típicas da autoridade concedente, da autoridade que, por meio de concessão de serviço público, atribui ao particular o serviço. Que quando a gente for estudar a concessão de serviço público, a gente vai ver. Agora, internamente, ela exerce o que a doutrina chama de supremacia especial, que é justamente aquele poder amplo, baseado na ideia de hierarquia, de a própria autarquia rever os próprios atos, né? Anular os que são considerados ilegais, revogar os que são considerados contrários ao interesse público, ainda que inicialmente não fossem, né? Porque o interesse público é algo que não é estático.
os outros pontos a gente já conversou, né? Previsão de mandato, perda do cargo perda do mandato só em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo. A lei da ANP, que é essa que eu falei que vale a pena ler, mas ler com senso crítico, né? Que prevê a possibilidade de licitação para aquisição de bens e serviços regida por um decreto e não por lei. E para concessões para o desempenho de certas atividades, a licitação regulamentada por ela própria. Foi aquilo que eu mencionei algumas vezes. Algo que, obviamente, está em conflito com o inciso 21 do artigo 37 da Constituição, que é o que prevê a regra da licitação. Ela cria também novas figuras licitatórias. Vou fazer de conta que tem um S aqui, né? São o pregão e a consulta, que aí a gente vai ver, não vai ser comigo, enfim, mas vocês vão ver quando forem ver a licitação, né? O regime geral da Lei 866 só para obras e serviços de engenharia. E aquela coisa da contratação temporária de pessoal técnico até 36 meses, mais prorrogação, enfim, que é uma previsão questionada diante da regra constitucional do concurso público. Artigo 37, inciso 2º. Agências executivas, a gente viu isso na primeira parte da aula, que é a qualificação que é atribuída à autarquia que celebra contrato de gestão com a administração direta, para cumprir um determinado programa, em troca de receber uma maior liberdade. Aliás, sequer é definido em termos um pouco mais precisos o que seria essa maior liberdade. Mas a ideia seria um contrato entre duas pessoas jurídicas da administração pública para ampliar a competência de uma delas, né? Ou seja, restringir o controle da outra, que exerce a supervisão, mediante um compromisso de cumprir um certo programa e de outra parte, da administração direta, o compromisso de fazer os repasses regulares. Agora vamos imaginar que o interesse público mudou. Como é que fica essa relação contratual entre a administração direta e a autarquia, em que a administração direta se comprometeu a fazer repasses para uma determinada finalidade que não é mais considerada por ela própria de interesse público? Dá para entender o tipo de embaraço que esse instituto pode gerar? Ou seja, é a negociação por meio de um contrato das competências. Enfim, pode ser... É difícil achar uma maneira de interpretar isso que seja de acordo com o ordenamento jurídico. Mas se a gente achar, a gente vai ter que considerar que a gente está revolucionando a ideia do que é uma competência pública, né? Porque a competência é definida na lei, ela não é definida pelo próprio agente num contrato. Existe um exemplo? Agência executiva, sim. A gente tem uma noção mais prática. Eu teria... Oi? Por exemplo, quando a autarquia celebra um contrato com o Ministério, que ela é vinculada para essa serviço. Por exemplo, Agora, um exemplo eu não vou me lembrar agora dessa ampliação da competência. Eu teria que dar uma olhada nos contratos que existem vigentes. por exemplo, o Ministério da Educação contrata, por exemplo, uma autarquia, que seja uma universidade, seria dentro disso. Não está me ocorrendo agora, não está me vindo à memória quais são. Tem algumas dessas agências que têm essa qualificação de agência executiva. Eu não estou me lembrando quais são. Até eu acho que tem um slide aqui em que isso está anotado. Mas o que eu posso dar uma olhada antes da próxima aula é nesses contratos o que foi previsto em termos de ampliação de competência. Seria a ABIN?
preciso conferir. Na mesma data, só uma anotação, né? A Lei 9648 prevê a ampliação dos limites de isenção do dever de licitar. É a tônica de todas essas alterações, né? É burlar a licitação e burlar concurso público. Fundações públicas. Então, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma fundacional, criadas após a autorização legislativa, para atividades, essa é a definição do decreto 200, tá? Do decreto-lei 200. Elas se destinam a atividades que não exijam a execução por órgãos ou entidades de interesse de direito público. Que também é uma definição pouco compreensível. O que é importante a gente lembrar é que muda a forma da pessoa jurídica. Num caso a gente tem a forma autárquica e no outro a forma fundacional, e aí dependendo do interesse público específico a ser atendido, vai ser escolhida uma forma ou a outra. Muitas vezes na prática se escolhe a forma de fundação justamente para burlar concurso e licitação, com a ideia de que existe a suposição de que existe uma flexibilidade um pouco maior por ser uma pessoa jurídica de direito privado. Essa coisa de se afirmar que ela é uma pessoa jurídica de direito privado é um rótulo. É um rótulo. Não necessariamente ele tem repercussão jurídica. O que é importante a gente ver é qual é o regime jurídico dela. Tá? A administração pública, vamos lembrar, né? A administração pública ela não se submete, nenhuma entidade da administração pública, 100% às regras do direito público ou 100% às regras do direito privado. Ela, dependendo da situação, vai estar sujeita primordialmente às regras do direito público ou às regras do direito privado. A administração pratica atos de direito privado. A gente vai ver na próxima aula. Quando ela vai, por exemplo, fazer a locação de um imóvel, ela está agindo na mesma condição que um particular, com algumas particularidades. Por quê? Porque ela nunca está 100% sujeita ao regime de direito privado. Assim como nunca vai estar 100% sujeito ao regime de direito público. Oi? Todas as entidades da administração pública. E os particulares em colaboração com a administração também. Para certas situações, a gente falou das empresas públicas, a gente vai voltar nisso na próxima aula, mas a gente falou das empresas públicas, elas praticam atividade econômica, elas exercem atividade econômica ou executam serviço público. Quando elas executam o serviço público, elas estão primordialmente sujeitas ao regime de direito público. Quando elas exercem atividade econômica, elas necessariamente estão primordialmente sujeitas ao regime de direito privado. Por quê? Alguém tem algum palpite? Por que a empresa pública, a sociedade de economia mista, quando ela vai exercer atividade econômica, ou seja, uma atividade que pelo nosso ordenamento jurídico, em princípio, é reservada para a esfera privada, ou seja, o Estado só vai atuar ali excepcionalmente para garantir a livre concorrência. Para garantir a concorrência. Porque senão não faria muito sentido. O Estado entrar com toda aquela posição dele de privilégio, de supremacia, para concorrer com o particular. Então ele está primordialmente sujeito ao regime de direito privado. Agora, naquilo em que não for incompatível com o exercício da atividade econômica, em termos de concorrência no mercado, ele está sujeito às limitações da administração pública. Então vai ter que fazer concurso, vai ter que fazer licitação, toda vez que isso não comprometer a concorrência. Uma vez eu li alguma coisa nesse sentido, por exemplo, essas empresas que são sociedade de economia mista, por exemplo, alguns bancos que atuam na esfera privada, eles não têm aquele prazo em dobro normalmente que você tem para as pessoas de direito público. Sim, é isso mesmo. Já para você não ter uma desigualdade entre essas entidades. É isso mesmo. Ou seja, ele se despe de um privilégio da administração. A administração tem, por exemplo, prazo em dobro no processo. Não pode ter os seus bens penhorados. Na empresa pública é um pouco diferente, a gente vai ver o regime de bens dela.
mas ela se despe desse privilégio. No caso dos prazos processuais diferenciados é um exemplo, realmente. Bom, essa anotação, né, que enfim é uma coisa que a doutrina mais atenta costuma apontar, que é essa previsão no Decreto-Lei 200 de personalidade de direito privado, tinha esse intento que não é de hoje, e não é do governo X, Y, Z, às vezes vai estar com uma maior intensidade, às vezes com uma menor intensidade, mas enfim, aquele que está exercendo o poder tende a querer flexibilizar esse tipo de coisa, né? Tudo aquilo que impõe, vamos dizer, padrões de conduta que são republicanos na administração, que são impessoais, que são ligados à indisponibilidade, à supremacia do interesse público, é algo que se coloca como um obstáculo à ação do governante, seja ele quem for, né? Então, essa previsão de personalidade de direito privado, no Decreto 200, enfim, a gente vê os autores falando isso também, é um rótulo só. Pode ser que caia na prova. Qual que é a diferença entre a autarquia e a fundação? E está lá, a fundação tem personalidade de direito privado. Pode dar como certa. A despeito do que a gente está conversando aqui. Por quê? Porque esse rótulo ela recebe. A gente só precisa entender que é só um rótulo. O regime dela, como ela vai exercer função administrativa, é o regime de direito público. É um rótulo que não tem esse condão de transformar o regime jurídico a que ela está sujeita. Mas pode cair desse jeito, porque a doutrina fala isso. A fundação, boa parte, pelo menos dela, a fundação pública, ela é uma entidade de pessoa jurídica de direito privado. Mas o regime jurídico é 100%. Oi? O regime jurídico é 100%. É direito público. 100%. Não, nunca é 100%. Para ninguém. Todo mundo que está no exercício de função administrativa, até os particulares em colaboração com a administração, se submetem em parte ao regime de direito privado, em parte ao regime de direito público, e às vezes, dependendo da situação, um vai se sobrepor ao outro, né? Então eu vou definir como híbrido. Vai depender Sim. da lei. Não, vai Agora, quando eu falo o regime dela, regime de direito público, eu já estou falando com esse pressuposto. Não é 100%, nunca. Nem para administração direta. É por isso que eu Mas é primordialmente um regime de direito público. Vai depender da lei que a cria. Mas Depende do tipo de atividade que ela vai desenvolver, realmente. eu entendi isso. Tá? Cria não, né? Que autoriza. Tá? Porque esse é o tipo de coisa que cai. Cara. Não deveria, não é isso que vai fazer a diferença de regime jurídico entre elas, mas cai. Né? Então lembrar que a autarquia é criada por lei, as outras todas são autorizadas por lei. Se sujeitam ao teto remuneratório as empresas estatais. As empresas estatais, a empresa pública, a sociedade de economia mista, elas se sujeitam ao teto remuneratório, previsto no artigo 37, inciso 11, quando elas receberem subvenções da administração direta para o pagamento de pessoal. Ou seja, se o pagamento de pessoal do Banco do Brasil não é feito com recursos da União, os funcionários do Banco do Brasil não vão se submeter ao teto remuneratório. Agora, se ele recebe, se essa empresa pública ou sociedade de economia mista recebe subvenção do poder público com a destinação, que inclua pelo menos a destinação de fazer pagamento de pessoal, aí é uma regra que tem que valer para a administração toda, o teto, né? No caso, por exemplo, pode ser que em determinado momento ela receba, em determinado momento não? Ou Sim, sempre vai se a lei for alterada, que autorizou, né? Sempre, tudo aqui pode mudar, né? Mudou o interesse público, a lei que criou a autarquia ou que autorizou a fundação ou a empresa estatal, ela pode ser alterada. Obrigado. Né? Então, quando eu coloco que ao contrário das pessoas jurídicas de direito privado, eu estou falando das empresas públicas e sociedade de economia mista, tá? Porque eu estou considerando, para falar que elas são de direito privado, o regime jurídico. O regime jurídico preponderante. Né? Artigo 38 prevê o regime jurídico dos servidores quanto ao exercício de mandato eletivo.
aliás, o regime jurídico por isso lá, a DCT estabelece que é de estabilidade. Exoneração de não estáveis para ajuste de contas, que foi aquilo que também foi introduzido pela emenda 19. Os mais antigos vão lembrar que foi uma das questões polêmicas, né, que foi, enfim, no limite você acabar com a ideia da estabilidade do servidor público, né? Ou pelo menos enfraquecer. Tira os não estáveis. Os que ainda não concluíram o estágio probatório. Os dois. Tá? E aqui tem umas outras menções a outros dispositivos com aspectos importantes sobre as fundações públicas que vocês depois vão ter acesso no slide. Então, no fundo, elas têm a mesma essência das autarquias. Até coloquei aqui de um jeito meio perigoso, vamos tomar cuidado, tá? Não é que elas são autarquias, mas elas têm a mesma essência. A diferença entre elas é a forma da pessoa jurídica, só. Que vai depender da finalidade a que elas vão atender. É algo nebuloso mesmo, mas mais nebuloso ainda é aquela definição do Decreto-Lei 200, que elas são para atividades que não dependam de pessoa pública. Não diz nada, é isso, tá? Mas quais são essas? A gente não tem muito como falar em tese, é o caso concreto que vai indicar mesmo ser melhor uma forma ou a outra, sendo que na prática, muitas vezes se opta pela forma da fundação como uma maneira de burlar as regras do concurso e da licitação. Então é como se fosse uma autarquia com uma designação condizente com a sua base estrutural, que é uma base fundacional. É a afetação de um determinado patrimônio a uma finalidade pública. É um patrimônio personificado. Não é só a afetação, né? É a personificação de um patrimônio, a personificação de uma finalidade. Bom, sobre as figuras do terceiro setor e sobre as empresas estatais, a ideia hoje era a gente fazer algumas considerações introdutórias, a gente vai retomar na próxima aula, tá? Alguns aspectos sobre as empresas estatais e as pessoas jurídicas do chamado terceiro setor, e aí a gente entra no ato administrativo. Então, por hoje, alguma dúvida, algum comentário, confissão, xingamento? Tem que desligar a câmera. Então tá, gente. Obrigado pela atenção aí. Espero ter contribuído com alguma coisa. Vou deixar depois aqui meu e-mail para tirar dúvidas, estou à disposição. E na próxima semana, eu acredito, ou na outra, estou aqui de volta. A gente continua falando desses dois temas e entra no ato administrativo.